A região metropolitana do Rio de Janeiro tem 19 municípios e, segundo o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 11.800.000 pessoas, a segunda maior do Brasil. Para a mobilidade de toda essa gente são utilizados diversos modais, como ônibus, trem, metrô e barcas. A constante lotação dos quase 16 mil ônibus na região metropolitana confirma que esse modal é insuficiente para atender os 82% de deslocamentos. A maioria das linhas trafega com ônibus lotados durante todo o dia. À noite e pela madrugada, eles são muito raros ou inexistentes. Os ônibus demoram bastante a passar. Dependendo do ônibus, tem de 20, 30, até 1 hora esperando o ônibus. Agora mesmo eu estou aqui esperando, tem 30 minutos já, meia hora aqui esperando o ônibus. Eu acho que pode melhorar bastante. A média de idade da frota é de 5 anos e meio, conforme a informação da FETranspor, o que nos parece alta, pois se observarmos o noticiário do trânsito das rádios e TVs, que atribuem aos diversos ônibus enguiçados os congestionamentos nos principais corredores de tráfego da cidade. Recentemente, a Prefeitura do Rio de Janeiro lançou um edital para a renovação da frota de ônibus carioca. Com base nesse edital, nenhum dos antigos ônibus poderia trafegar na cidade, o que atesta a defasagem tecnológica da frota existente. A Central do Brasil, que tem mais de 150 anos de operação, chegou a transportar no passado mais de 1.200.000 pessoas. Após a privatização, a Supervia, nos seus 3 principais ramais, tem um desempenho de atrasos constantes, antigos problemas de superlotação, sucateamento de maquinário, trens quentes, caros e desconfortáveis, e ainda constantes panes que obrigam seus passageiros a transitar perigosamente entre os trilhos e até agressões aos usuários, como ficou conhecido o trem da chibata. Porém, o novo consórcio que administra a Supervia promete mudar radicalmente esta realidade. Já está em andamento o processo de modernização da frota e até 2014 são prometidos investimentos na ordem de 2.400 bilhões de reais com a renovação total dos equipamentos. A qualidade deficiente do serviço prestado até o momento não impediu a duplicação do seu contrato de 25 para 50 anos, passando o término do contrato para o ano de 2048. Superlotado, as pessoas vêm uma em cima da outra praticamente, é horrível. Eu não sei por que eles não aumentam o número de vagões, até hoje eu não entendo por quê. O metrô RJ foi inaugurado em 1979, privatizado em 1998 e, a exemplo da Supervia, não atende também às necessidades do usuário. Ao contrário dos demais metrôs no mundo, o do Rio de Janeiro é um enorme linhão de 48 quilômetros. Vagões superlotados, passageiros andando nos trilhos, alta temperatura no interior das composições, escadas rolantes sem manutenção e o título de o mais caro metrô do Brasil, além da agressão aos passageiros, não impediu a prorrogação do seu contrato por mais 20 anos. Também foram adiadas a incorporação de novos trens que transfere a solução da diminuição de intervalos e da superlotação para o segundo semestre de 2012. O ar-condicionado não funciona, as pessoas se espremem, se amassam. A travessia da Baía de Guanabara foi inaugurada há 149 anos atrás, em 1862, pela Companhia Ferry, e sempre foi um transporte muito barato, seguro e pontual. Nos últimos tempos, suas grandes barcas chegaram a transportar 15 mil passageiros hora no trecho Niterói-Praça 15. Em 1998, a história mudou. As barcas foram privatizadas com um contrato de 25 anos com o compromisso de recuperação da frota e novas linhas. O resultado foi que a empresa Barcas S.A. não conseguiu conservar o padrão encontrado, resultando em atrasos em todas as suas linhas, preços exorbitantes, passageiros na chuva e no sol, filas, descumprimento a ponto de sua operação ter sido investigada numa CPI da Alerj. Haja vista o recente acidente com o catamarã social Gávea 1, que deixou como saldo 65 feridos e a redução em 20% da capacidade de operação da concessionária. Infelizmente, deixa muito a desejar, principalmente naqueles horários de um volume, maior número de pessoas, né, horário chamado de pico, no horário de rush. Eles botam uma saída só de mais ou menos 2 metros de largura
para sair em média 1.200 pessoas. Sai todo mundo atropelando uma, pisando no calcanhar uma da outra. Ela saiu de Niterói e ficou na Baía de Guarabara, acho que quase 1 hora. Outro de novo já aconteceu a mesma coisa. Mas esses 4 modais não são suficientes. Ainda temos 10% dos deslocamentos sendo efetuados por vans, que é uma adaptação dos ônibus piratas, que apareceram exatamente no vácuo dos ônibus regulares, que até hoje não atendem plenamente as linhas concedidas. As vans funcionam superpostas aos ônibus regulares e são, ao mesmo tempo, solução e problema no transporte. O poder público não conseguiu ordenar esse serviço, que na sua maioria funciona às margens da lei, com motoristas sem a devida habilitação ou até proibidos de dirigir com ligações com o poder paralelo das milícias. Mas em muitas regiões da região metropolitana são a única opção de transporte. Pesa ainda contra as vans o fato de não assimilarem a gratuidade de idosos e estudantes e circularem sem seguros e garantias regulares. Eu acho o preço dela muito cara, porque, veja bem, você sai daqui para ir para o médico, cobram R$7. Você vai daqui para a Ilha do Governador, te cobram 3. Tem horários que a gente tá na rua, tem ônibus que não passa, entendeu? Aí as vans entram e facilita bastante. As bicicletas são outra alternativa. Vista como símbolo de lazer na Zona Sul e Barra, é tida em muitas regiões da periferia como a única opção para diversos segmentos da população, não somente pelo alto custo do transporte, mas também por ser a alternativa compatível com os horários na profunda madrugada ou mesmo à noite. Os bondes são a maior prova desse descaso do poder público. As recentes mortes de um turista francês, de uma professora e outras 6 pessoas na tragédia do bonde 12 não foi suficiente para nenhuma demissão. A circulação foi suspensa, prejudicando moradores e comerciantes. No caso do bonde, o governo anuncia mais uma privatização que, a exemplo das outras, não funcionará. Chegamos aqui para mostrarmos o ápice da falta de mobilidade urbana, que é a falta de acessibilidade. Todos os modais têm problemas graves de acessibilidade. Nos ônibus, equipamentos não funcionam ou os motoristas não foram treinados para operar o elevador. No metrô, diversos elevadores não funcionam, na central, com escadas rolantes quebradas, e nas barcas, as dificuldades dos cadeirantes são enormes. Como se pode perceber, o descaso do Estado do Rio de Janeiro com os transportes de massa tem afastado cada vez mais o cidadão fluminense do direito constitucional de ir e vir.